Olá, seja bem-vindo a nosso capítulo 14, Contabilidade Avançada, demonstração dos fluxos de caixa. Nessa videoaula nós vamos tratar um pouquinho sobre a demonstração dos fluxos de caixa, que na verdade é originária aí de um problema que diverge um pouco do aspecto financeiro para o aspecto contábil. Então, muitas perguntas de empresários são assim, mas por que o resultado contábil não é o mesmo resultado financeiro, de caixa, né? E a resposta é porque a contabilidade é escriturada, os itens são registrados pelo regime de competência. E o caixa é caixa. Então, à medida que entra dinheiro, sai dinheiro, eu vou registrando. Na contabilidade, não necessariamente precisa haver entrada ou saída de dinheiro. Portanto, o resultado contábil é diferente do resultado financeiro. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Ó. Imagina você que eu abri uma loja, aqui é o meu contábil e aqui é o meu caixa financeiro. Abri uma loja em dezembro, comprei todas as mercadorias a prazo e vendi todas as mercadorias a prazo. Vou pagar em janeiro e vou receber em janeiro. Na minha contabilidade, eu vou registrar que eu vendi 200 de mercadoria, comprei por 100, tenho um lucro de 100. No caixa eu não paguei, não recebi, meu resultado é zero. Claro que no mês seguinte, se eu receber e pagar, o meu lucro financeiro vai ser igual ao lucro contábil. Mas enquanto isso não acontecer, gera essas diferenças em volumes muito altos e constantes como das empresas, é difícil muitas vezes o empresário entender. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela serve para fazer uma conexão entre o resultado contábil com o caixa da empresa. Como que eu saí deste resultado e cheguei neste aqui do caixa? Olha aqui uma conexão. Nós temos aí o caixa aqui no ano 0, no ano 1 e o resultado contábil. Bem, então quais são os objetivos da norma? É proporcionar a avaliação por usuários das demonstrações contábeis, da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e a necessidade de utilizar esses fluxos de caixa. Veja, quando nós falamos caixa e equivalente de caixa, nós estamos falando em caixa, bancos, conta movimento, né? E aplicações financeiras de curto prazo, até 3 meses. Isso é chamado, antigamente nós chamávamos de disponibilidades, hoje são chamados de caixa e equivalentes de caixa. Olha lá, então é isso que equivalente de caixa. Na contabilidade, a conta caixa representa efetivamente o dinheiro. Já na geração de caixa de uma empresa, o conceito é mais amplo. Então, são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e aí é o que eu falei, são saldos bancários, aplicações de até 3 meses. Como é que estrutura de uma demonstração dos fluxos de caixa? Bem, ela é classificada em 3 fluxos. Um fluxo chamado operacional, onde são apontadas as variações em tudo aquilo que são contas operacionais da empresa, ou entradas e saídas operacionais, de investimentos, onde nós mostramos os fluxos, demonstramos os fluxos de aquisição de novos investimentos, baixas de investimentos, e de financiamento, quer dizer, de empréstimos que a empresa tomou, que pagou, os juros, etc. e tal. Na atividade operacional, normalmente as contas envolvidas nesse fluxo são as contas que estão no ativo circulante e no passivo circulante. Então, toda vez que nós verificamos as entradas e saídas nessas contas, ou a variação dessas contas, nós estaremos classificando no fluxo de atividade operacional. Já quando há a variação nas contas do ativo não circulante, normalmente o fluxo é o de investimentos, porque nós estamos investindo, comprando imobilizado, vendendo, aplicando a longo prazo. Aliás, no slide anterior, não falei, né? Empréstimos obtidos, aumentos de capital, pagamento de dividendos. Perdão, eu confundi aqui, ó, recebimentos de clientes, pagamento de salário e pagamento de fornecedores. E o último,
Quando está no passivo não circulante e no patrimônio líquido, normalmente as variações dessas contas são classificadas, aí sim, no de financiamento, que são empréstimos obtidos, aumentos de capital e pagamento de dívidas. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes isso engana. Olha só, eu disse que lá no passivo circulante, tudo que tiver lá é no fluxo de atividade operacional que eu vou classificar. Mas não é verdade. Por exemplo, se for um empréstimo de curto prazo que está no circulante, ele não vai no fluxo de atividade operacional, ele vai no fluxo de atividade de financiamento. Então tome cuidado com isso. Algumas considerações, né? É aquilo que eu falei, nem todos os ativos não circulantes estão relacionados com a atividade de investimento, nem todos os de curto os circulantes estão relacionados com o operacional, e nem todos os passivos não circulantes IPL estão relacionados à atividade de financiamento. Cuidado com isso. Olha o exemplo que eu dei. Empréstimo de curto prazo, classificado no passivo circulante, porém vai no fluxo de atividade de financiamento. Bom, nós temos duas formas de apresentar o fluxo de caixa. O modelo chamado direto e o modelo indireto. No modelo direto, a gente chama também de fluxo de caixa no sentido restrito. Na verdade, é o verdadeiro fluxo de caixa. Ele vai demonstrando todas as entradas e saídas efetivas. Então, pagou fornecedor, é uma saída no fluxo operacional, recebeu de cliente, é uma entrada no fluxo operacional e assim por diante. O grande problema deste modelo é que ele não conecta esse fluxo com o resultado contábil, a não ser que você faça a conexão. Mas dá mais trabalho, então por isso ele não é muito utilizado. No modelo indireto, que é chamado sentido amplo, nós utilizamos um procedimento de começar pelo resultado da contabilidade e vamos fazendo as variações das contas contábeis de ativo e passivo e lançando nos fluxos como positivo ou negativo. Dessa forma, nós chegamos no final, partimos do resultado contábil para chegar no resultado financeiro. Ele faz a conexão contábil com o caixa. Aqui tem um exemplo de formas de apresentação, vocês têm também no livro. Olha lá, então fluxo de caixa de atividades operacionais, de investimento, financiamento. Qual foi a variação nos três fluxos? Saldo inicial que tinha na conta, tem que bater com o saldo final no final da conta. Então, veja, você tem o ano de X1 e tem o ano anterior de X0. Vamos supor que você tinha de caixa e equivalentes de caixa 100 e agora você tem 200. Toda essa variação do fluxo vai mostrar como é que você chegou no 100 a mais. Então, vai ter que dar 100 mais 100 que você já tinha, 200. O método direto, portanto, é mais simples, descreve recebimentos e pagamentos, porém não faz essa conexão. E o método indireto é o que faz a conciliação e, a meu ver, é um método mais completo. Também o mesmo critério de apresentação. A gente parte do resultado líquido e depois vamos adicionando as variações por fluxo de caixa. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de entender? Olha aqui, um balanço que tem 2 anos, o anterior e o atual. Veja aqui, nós vamos usar esses resultados. Eu tenho uma DRE aqui para... Olha, o nosso objetivo é o seguinte, eu tinha 100 em 2001 e tenho 120 agora. Então, preste atenção que o meu caixa aumentou em 20. Mas olha o resultado. Eu prestei serviço 1.500, o custo foi 1.470, meu lucro é 30. Opa, eu tive mais 30 de lucro, por que meu dinheiro só aumentou 20? É aqui que o empresário muitas vezes se perde, não consegue entender. Então vamos montar o fluxo que fica fácil. O que nós faríamos aqui? Bem, nas entradas nós teríamos que fazer por variação. Deixa eu pegar aqui o fluxo modelo direto e mostrar o indireto. Olha só, exemplo da DFC. Lá no modelo direto, nós faríamos simplesmente assim, entradas. Quanto eu recebi de cliente, quanto aumentou o capital, total de entradas, gastos, etc, etc, 120.
estou passando rápido por ele porque eu gostaria de mostrar este aqui. Olha só, que é o que a maioria faz, o modelo indireto. No modelo indireto eu uso a seguinte técnica. Eu começo pelo lucro. Qual foi o lucro da minha DRE? Está aqui, foi 30. E aí eu vou aqui no balanço e vou fazendo a variação das contas. Então, olha só, vamos voltar para o balanço. Veja, eu não uso a conta disponível, porque é dela que eu estou fazendo agora o caixa. Eu vou usar outra. Veja, eu tinha 150 de duplicados a receber no ano passado. Agora eu tenho 200. Eu tenho mais, qual a diferença? 50. Aumentou 50. Eu tenho mais duplicata para receber. O exercício mental que eu tenho que fazer é o seguinte, se eu tenho mais duplicata para receber, é porque entrou menos dinheiro no banco. Concorda? Então veja que eu vou lá no meu modelo indireto e faço um ajuste no operacional, que é o fluxo que eu tenho, no valor negativo de 50, porque deixou de entrar no caixa 50. Tudo bem? Agora, volto para o balanço. Não tenho mais nenhuma conta no ativo, não tem conta no passivo, vou no PL. Olha a conta capital, eu tinha 200 e eu tenho 240. Opa, entrou mais 40. Quer dizer, o sócio colocou mais dinheiro na empresa. A conta lucros eu não mexo, tá? Então vamos ver como é que ficou lá no meu fluxo. Quando o sócio coloca dinheiro é financiamento. Então, olha só, no fluxo de financiamento, aumento de capital, R$40. E agora nós fazemos a somatória. 30 que era o meu lucro, menos 50 que eu não recebi de cliente, opa, a operação minha gerou menos 20. E por que então aumentou em 20 a minha disponibilidade? Ó, vamos voltar no balanço. Ó. Eu tinha 100, fui para 120. Você está falando que você gerou 30 de lucro, não recebeu 50, ficou menos 20, como é que cobriu? Porque o sócio colocou 40. Então, menos 20 mais 40 gerou 20 de caixa. Com 100 que eu tinha no ano anterior, 120. Veja que eu fiz a conexão. Mostrei como eu saí de 30 de lucro com as variações de conta de ativo e passivo. Eu justifico o aumento de 20 no meu caixa. Então, esse modelo faz a conciliação da contabilidade com o caixa. Dica, olha só, toda vez, nas contas de ativo, toda vez que aumentar ativo, eu diminuo no caixa. Desculpa, eu faço um ajuste negativo no caixa. Tá? Então, por exemplo, eu tinha um imobilizado de 10, foi para 15, quer dizer que eu comprei mais. Então, menos no caixa. Quando você for fazer esse fluxo de caixa, pense sempre com a cabeça no caixa. Mais ativo, menos caixa. Então, você faz um ajuste negativo no fluxo. Toda vez que diminuir ativo, quer dizer que eu vendi alguma coisa, recebi duplicata, ajuste positivo no caixa. No passivo, toda vez que aumentar passivo, ajuste positivo no caixa, porque eu não paguei. Está aumentando o passivo, eu não estou pagando. Então, é como se o caixa tivesse com o dinheiro guardado. Toda vez que diminuir o passivo, aí sim, eu paguei ajuste negativo no fluxo de caixa. Bem, pratique aí nos exercícios do livro, você vai entender perfeitamente essa modelagem dos fluxos de caixa. Até a próxima!